sobre algumas artimanhas do maligno e como o maligno trabalha para a nossa infidelidade. E naquela ocasião nós fizemos algumas afirmações, e uma delas é que o diabo não está muito interessado se você está frequentando a igreja. Ele quer que você inclusive frequente, mas com a intenção de que você seja infiel ao seu Deus. Se você diz, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas para ele, se ele conseguir que você seja infiel a ele, ele faz uma arruaça e ele tem você como troféu. E Deus colocou no nosso coração, nesta noite, que nós falássemos sobre agora o contrário. Por que eu devo ser fiel? O título dessa mensagem de hoje, recompensas da fidelidade. Não são as recompensas, porque se eu disser as, eu defino e vou dizer todas as que são. E são incontáveis as recompensas. Eu vou listar algumas. E eu quero pedir a você que abram suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 19. Nós temos nessa palavra de hoje várias passagens que nós vamos citar. Êxodo capítulo 19, versículos 5 a 8, servirá de base para a nossa mensagem, mas teremos diversos, principalmente no Novo Testamento, diversos textos que eu quero caminhar com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus: agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes à minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Veio Moisés, convocou os líderes anciãos do povo e declarou diante deles todas as palavras que Yahvé lhe havia ordenado. Então todo o povo afirmou unânime: tudo o que Yahvé mandou, nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras de resposta do povo. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, porque ai de nós se não fosse a tua misericórdia. Entendemos, Senhor, que tu estás conosco e vai nos falar através da tua palavra, usando a nossa voz. Mas cada coração, Senhor, nós pedimos aqui nesta noite que receba essa palavra como vinda direta do teu trono para a nossa vida, para o nosso coração. Que nós possamos, Senhor, compreender, possamos querer aceitá-la, querer praticá-la na nossa vida. Não hoje, mas a partir de hoje. E se já praticávamos, Senhor, aumentar uma intensidade maior, para que nós possamos mostrar a Ti a nossa fidelidade, para que o mundo veja que nós fazemos com prazer, para que o mundo também se alegre e diga: eu quero servir a esse Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu já contei aqui uma vez, eu passei uma época da minha vida que eu estava sem um emprego fixo, e comecei a arranjar umas coisas para vender. Então eu ia a Minas, comprava pó de café, lá na terra do Fabiano, da Gláucia, né? E comprava ali mel e algumas coisas, e trazia e vendia. Um amigo meu que me apontou isso, e nós fizemos uma sociedade. Esse amigo, ele não era cristão, mas era uma pessoa muito boa, muito boa. E como a gente diz, só falta ser crente, como se fosse crente definisse, né? Mas é um linguajar que o povo usa, mas muito bom. E numa das viagens, nós fomos comprar, já tínhamos feito algumas, 5, 6, e numa das viagens, na volta, ele pediu que eu parasse num lugar e disse assim: me espera um pouquinho, eu vou ali buscar um negócio e já volto. E ele abriu a porta do carro, estava assim no banco traseiro, e ele tirou um garrafão grande de uns 5 litros, e eu disse: onde você vai? Ele disse: eu vou ali buscar uma cachaça, que um amigo encomendou, uma cachaça daqui, a melhor cachaça que tem aqui nessa região. Eu digo: mas você vai levar para onde? Ele disse: não, vou levar para Niterói. No meu carro não.
Eu disse, não, mas não é para você, é para mim. Ele falou, mas você está dentro do meu carro é consagrado, ele não carrega cachaça. Aí ele deu uma risada e continuou andando. Eu falei, você vai ficar aí. Mas já éramos muito amigos, somos. E ele, eu não acredito com aquele sotaque mineiro, eu não acredito que você está falando isso para mim, rapaz. Eu falei, mas então você faz um teste. Mas o que tem? Você é fanático. Não, não sou fanático. Mas o carro vai botar ali, você não vai nem tocar nele. Rapaz, você está perdendo tempo. Ou entra no carro, ou fica aí com o seu garrafão e pega o primeiro ônibus. Ele ficou muito bravo, porque ele viu que eu estava disposto a não levar. Voltou, entrou no carro com um garrafão vazio, colocou ali e fechou o bico e andamos alguns 40 quilômetros. Ele não falava, também não. Tudo que eu tinha que falar, eu já tinha falado. Lá na frente, ele falou, mas você é muito enjoado mesmo, hein? Eu falei assim, se isso é ser enjoado, eu aceito esse adjetivo. E eu não estou entendendo, falei, rapaz, não tem como, isso é uma questão de princípios. Eu prometi ao Senhor que além de não beber mais, porque antes eu bebia, eu não queria ter acesso e nem contato com aquilo que me lembrasse o passado. E ele fechou, não falou muito mais comigo não, estávamos ali perto de Além, Paraíba, nessa altura da conversa, chegamos aqui, conversamos pouco e ficou quieto, continuamos fazendo as coisas. Passado mais alguns dias, um mês, 2, nós desfizemos a sociedade. Não por isso, quer dizer, não declaradamente por isso, mas acho que ele desanimou comigo e eu com ele. Passa-se 1 ano ou 2, e um dia eu recebo o telefonema dele. Ele disse, Isaías, sabe quem está falando aqui, senhor? Eu falei, só pode ser fulano. Eu vou falar o nome dele, porque de vez em quando ele assiste as minhas pregações, ele está no interior de Minas, é o Amil, que não é plano de saúde, mas é o Amil. Aí o Amil disse, aqui é o Amil. Eu falei, eu sei, estou vendo pelo sotaque. Eu vou te fazer um convite, dessa vez você não vai negar, não. Eu falei assim, vamos lá. No domingo tal, eu vou ser batizado na igreja tal, e eu queria que você estivesse lá. Eu disse, você se converteu? Converti, rapaz. E vou te dizer mais, o que me fez decidir foi a sua fidelidade naquele dia que eu quis trazer a cachaça e você não deixou. E eu fiquei 2 meses matutando, disse ele. O que tem esse Deus para esse camarada jogar até uma amizade fora, se for o caso? Ele me dizendo, eu falei, não, mas eu não ia jogar amizade fora com você, eu apenas não ia transigir. Amados, quando nós optamos, e ele foi batizado, e até hoje é evangélico, graças a Deus, ele, a esposa, a família toda. Amados, quando nós decidimos fazer algo e com a nossa boca nós confessamos, e com a nossa boca nós prometemos, como Moisés diz, olha, Deus está falando isso, nós faremos, sim, faremos de tudo para sermos fiéis. Deus registra, e Ele não tem um controle que na hora que você vai fazer o contrário, Ele puxa para você fazer o contrário, para fazer o certo, Ele te dá linha. E as consequências são nossas. Nós temos pregado aqui sobre isso, sobre a liberdade. A nossa igreja não é uma igreja que controla as pessoas, mas é uma igreja que adverte. Olha, ali é contramão. Você quer ir? Vá, mas você pode encontrar um carro vindo para cá. E além de ser multado, você pode sofrer um acidente. A liberdade é algo que nos traz uma responsabilidade muito grande. Porque quando nós somos tutoriados por alguém, é fácil, eu estou só relembrando, porque as mensagens têm uma certa ligação desses últimos domingos. Eu vou para cá e alguém puxa minha corda e digo, não vai para cá. Não vai ali não, que é perigoso. É muito mais fácil do que eu ser livre para decidir, eu piso aqui ou não piso. Eu piso ali ou não piso, eu vou ali ou não vou, eu vendo ou não vendo, eu compro ou não compro, eu troco ou não troco. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje, então, por que Deus se importa tanto com a nossa fidelidade? Por que isso é algo tão importante para Deus? E ao final dessa palavra, eu creio que você diz assim, puxa vida, talvez
não tivesse pensado nisso, ou então, eu sempre pensei, mas agora eu vou ficar mais firme. Por que Deus se importa tanto com a nossa fidelidade? A primeira razão é porque Ele é fiel a nós. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, diz ali: saberás, portanto, que Yahvé teu Deus é o único Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações, em favor daqueles que o amam reverentemente e obedecem a seus mandamentos. Primeira coisa que Deus se importa tanto com a tua fidelidade para com Ele, é porque Ele mesmo é fiel. A segunda coisa é porque a nossa fidelidade desbanca o acusador de nossas vidas. Lembra o caso de Jó? Quando Satanás, o acusador, vai até Deus, e Deus pergunta: você conhece Jó, o meu servo? Você viu lá, de onde você está andando? Eu estou vindo da terra, então você conheceu lá um tal de Jó? Desconheço. Olha, aí Deus começa a descrever quem era Jó para ele. Deus, fiel, desvia-se do mal, fiel. Ele disse: mas também o senhor blindou o camarada, dá a linha para ele, para ver se não solta ele, então pode ir lá. E tudo que Satanás fez, você só não mexe na vida dele no sentido de tirar a vida, o resto você pode fazer tudo. E ali ele pôde ver que a fidelidade de Jó desbancou, desmascarou, se é que alguém pode tirar a máscara de Satanás, desmascarou, venceu. Então, por que Deus se importa tanto com a nossa fidelidade? Porque Ele sabe que essa fidelidade vai desbancar o acusador de nossas vidas. Terceira razão, porque a sua fidelidade, a dele, estende-se de geração a geração. Qual é a fidelidade de Deus? De geração a geração. Salmo 100, versículo 5 diz: porquanto o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre, sua fidelidade acompanha, comigo, 1, 2 e já, vamos demorar no todas, 1, 2 e já, todas as gerações. Salmo 119, 90 diz: tua fidelidade dura de geração em geração, estabeleceste a terra e ela permanece. A quarta razão, porque Deus se importa tanto com a nossa fidelidade, é porque onde Ele estiver, Ele quer que nós também estejamos com Ele. Falei o melhor agora? O melhor porque agora vai te levar junto. Porque onde Ele estiver, Ele quer que nós também estejamos com Ele. Eu sabia que vocês estavam aí. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Como é que você pode estar com Deus se você não é fiel? Como é que você pode estar com o santo se você não busca a santidade? Ele disse: sede santo, porque eu sou santo. Todavia, irmãos, não é fácil. Se há uma coisa que é difícil, é ser fiel. E muita gente não sabe o que é fiel. Acho que não sabe. A fidelidade não é quase fiel, não é 99% fiel. Você conheceu alguém que quase estava grávido? Está quase grávida, uma mulher quase grávida, uma pessoa quase honesta? Não tem quase honesta. Ou ele é honesto, ou ele é desonesto. Não tem. E aqui é a mesma coisa. Eu posso ser fiel em 99% das coisas. Se faltar uma, eu sou infiel. Vamos ao plano humano. Se o marido é fiel, dá o dinheiro para a esposa, banca todas as coisas dentro de casa, paga as coisas que precisam pagar, e etc., faz carinho, e faz isso, e faz aquilo, faz tudo que o marido tem que fazer, mas se ele, só num quesito, não for fiel, ele é infiel em sua totalidade. E Deus entende dessa forma. Deus não, como nós já falamos domingo passado,
Deus não quer que você seja 99% dele. Mas, Senhor, só umzinho por cento, eu louvo, eu canto, então, mas uma vezinha. Deus não quer. Mas o diabo aceita isso. O inimigo aceita que você divida, que você seja 10%, 2% dele. Se ele tiver condição de falar com você algumas vezes e ter acesso a você, ele se satisfaz com isso. Mas Deus não. Então é difícil, irmão, mas difícil demais. Mas não é impossível. E Deus escreveu a palavra dele, Deus nos deu, sabendo que nós não poderíamos cumprir. Que é isso, pastor? Só agora está falando uma heresia. Não, claro que ele sabe. Mas ele nos deu o escape. Há versículos que ele te dá a tribulação e com ela te dá o escape. Ele te dá a carga e com ela te dá o escape. E o escape é o Espírito Santo. Exatamente para você e eu sermos dependentes dele. E quais são algumas dessas recompensas prometidas? Eu estava estudando e eu comecei, quando eu estava no meio, não necessariamente isso vai acontecer aqui agora, mas eu comecei a ficar, eu entrei em êxtase espiritual, lendo isso daqui, comecei a imaginar, porque eu gosto de ver as entrelinhas, e comecei a imaginar, e eu chorei, e ver como Deus se importa tanto conosco. Então, apesar de não ser fácil, nós temos que lutar. E a nossa luta não é contra a carne, e não é contra sangue, mas é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. É contra os anjos, contra essas potestades espirituais. Lutar para abrir mão daquilo que pode nos tornar infiéis. Eu vou repetir, irmãos, não é uma palavra ou frase de efeito, ou vamos ouvir aqui algumas coisas que você, no fim eu faço uma oração e você já saiu dali, chancelado, está tudo resolvido. Não, você vai sair daqui talvez tendo que lutar mais do que tem lutado. Mas você não pode lutar sem o Espírito Santo. Você não pode fazer isso sem o Espírito Santo. Você não consegue. Por isso é que alguns se tornam infiéis, porque se garantem na sua capacidade, brincam com perigo. O que aconteceu com Sansão? Ele brincou com a fidelidade, ele estava indo tão bem, mas ele chegou muito próximo, até que ele deixou o seu coração sucumbir pela Dalila, e ali ele abre o seu coração contra as revelações, aquilo que não era para ser dito, Deus não falou que ele falasse, e ali ele se torna vulnerável. Mas ele esteve perto, ele brincou, há coisas que nós, sabendo, olha, nem o Espírito Santo aqui, é bom que eu esteja nesse lugar, nem com o Espírito Santo, há lugares que nem com o Espírito Santo você deve estar, porque não são próprios. Eu tenho o Espírito Santo, então eu posso. Não, não é assim que funciona. O Espírito Santo, inclusive, serve para te impedir de entrar lá, te impedir de fazer. Então, todas as vezes que nós nos garantimos em nós, na nossa força, no nosso conhecimento bíblico, então, teológico, eu nasci num lar cristão, nunca me desviei, nunca fiz isso. Irmãos, esses são muito propícios caírem, porque eles estão se estribando. A palavra de Deus diz que maldito o homem que se estriba no seu conhecimento. Estriba, se firma, estribo de cavalo, se firma, o estribo serve para você, senão você anda a cavalo e fica assim, não é verdade? Então, quais são algumas das recompensas prometidas? Eu quero agora que você venha comigo. Vamos nos desligar. Dá uma conferida se o seu telefone ainda está ligado, apesar de ter falado ali na tela. Desliga ele agora. Por meia hora, nós vamos falar aqui aproximadamente. Eu queria que você fizesse uma viagem, e cada texto desse que você lesse, você imaginasse o que nós estamos falando, e deixasse a sua mente levar você, transportar você para lugares inimagináveis com a sua cabeça, mas que o teu Espírito Santo vai te levar.
A primeira recompensa, eu só listei 5, está bom demais, né? Vocês vão ver. A primeira recompensa, ele diz, está em Apocalipse 2, 26. Aqui eu vou citar algumas cartas. Domingo passado nós pregamos sobre Tiatira, sobre a carta escrita à igreja de Tiatira, e dali é que nós vamos tirar, porque ele elogia muito Tiatira. Conheço as tuas obras, sei que vocês estão fazendo hoje melhor do que antes, e etc, 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 mas eu tenho contra vocês alguma coisa, né? Mas hoje eu não vou falar do que temos contra, isso já foi dito. Eu quero falar quais são as recompensas, e a primeira recompensa está ali: ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim. Isso é fidelidade. Até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Irmãos, eu tenho quase certeza que muita gente já leu esse versículo. E você não está falando para mim, está falando aqui para o presidente dos Estados Unidos, está falando para o presidente de não sei de onde, da Alemanha, do Brasil, autoridade sobre as nações. Eu vou te mostrar como ele está falando para nós. A autoridade é delegada, Deus delega. A mesma autoridade de Jesus é dada àquele que já tem vida, que é alimentado, que é amado, que é ensinado, que tem sido fiel a Deus. Jesus pega essa autoridade dele. Irmãos, começo a falar aqui, começa a pensar aí agora. A autoridade de Jesus é aquele que diz: fique e fica, sai, volta, faz, não faz, aconteça, abra, seja curado, liberto. Essa autoridade para aquele que é amado por ele, para aquele que tem uma vida com ele. Toda a autoridade de Jesus é dada para usarmos desde já aqui na terra. Pastor, ele está se referindo lá ao milênio, quando nós estaremos voltando com ele e os santos convertidos. Sim, mas é para ser usada desde aqui. A autoridade que Jesus terá perante as nações também, nós teremos com ele, irmãos. Diz a Bíblia que nós iremos reinar com ele. Ele irá dizer a Isaías, fulano, beltrano, vá lá, faça isso, aconteça aquilo, e nós estaremos com essa autoridade contra Satanás, e sobre tudo aquilo que Jesus dominou na terra, nós já temos essa autoridade. Irmãos, sabe a importância de uma autoridade no nome de Jesus? A importância da autoridade no nome de Jesus é algo tão sublime e tão sério, que se nós entendêssemos, nós não quereríamos deixar de tê-la. Mas só há uma forma de termos isso, de obtermos isso, é através da fidelidade a Ele. Porque se eu não sou fiel a Ele, Deus não é louco de me dar uma autoridade sobrenatural. Deus dá autoridade para aquele que é fiel. E a fidelidade e a autoridade, ela começa aqui, conquanto eu já expliquei, já mostrei, nós vamos usar isso no julgamento das nações, reinando com Jesus, mas é muito importante hoje. É muito importante que nós tenhamos autoridade, por exemplo, sobre a enfermidade, autoridade sobre os espíritos imundos, autoridade sobre a própria vida nossa, porque muita gente tem autoridade sobre um monte de gente, mas não tem sobre a sua vida. Ele não consegue dizer para a sua alma: a alma não faz isso, o corpo não faça aquilo. Ele fala com todo mundo para não fazer, mas ele mesmo não consegue. Por quê? Ele não consegue dominar. A autoridade espiritual que está nele para esse fim é uma autoridade que ele prefere ser infiel a ter essa fidelidade total. Quantos entenderam isso? E nós temos essa capacidade, com o Espírito Santo, de dominar, de dizer: eu não quero, não vou. O apóstolo Paulo disse assim: eu subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão. O que ele está voltando a dizer? Em outras palavras, eu volto a ser escravo nesse aspecto, para que, tendo eu pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado.
E às vezes nós conseguimos, irmãos, passar autoridade para as pessoas, ter autoridade sobre a enfermidade de um ou de outro, sobre um problema, etc. Mas nós mesmos estamos marcando o passo. Nós não conseguimos. E essa autoridade, Jesus nos promete em Apocalipse capítulo 2, 26. Ao que vencer, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Vamos caminhando, que os irmãos vão ver que coisa interessante vai acontecer agora. A segunda autoridade, a segunda recompensa, ele diz: farei do vencedor. O vencedor é aquele que conseguiu ser fiel. Então, fui fiel, então eu sou o vencedor. Então, ao fiel, ao vencedor, farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Apocalipse 3,12. Irmãos, sabe o que é coluna? Coluna é algo ou alguma coisa que sustenta uma construção. É algo ou alguma coisa que precisa ser olhado e ser visto. Eu lembro quando nós compramos essa casa aqui, e tinha umas paredes, etc. E precisamos de tirar as paredes. E trouxemos um engenheiro, só podemos ter uma viga de ferro que passa aqui, tem outra que passa ali, e está ali, os irmãos estão vendo aquelas duas saliências ali, ó. Essas três aqui, são 3 colunas que estão aqui. 3 colunas. Mas imaginem que chegue alguém não precisa de ter um conhecimento de engenharia, mas chegasse aqui e olhasse que uma dessas colunas, ou as 3, ou todas elas fossem bem fininhas, bem fininhas. Não, fizemos fininha para ficar disfarçado, sabe como é que é, né, pastor? A gente não quer que a igreja vai ficar muito feia com esse negócio aqui, a pessoa pode passar, bater a testa ali, então vamos fazer um negócio bem disfarçado. É uma coluna, mas não sustenta. Teria que sustentar todo esse peso. O que é que nós estamos querendo dizer? E já teve alguém depois e disse assim: rapaz, mas vocês exageraram, aqui dá para construir outra igreja em cima. Mas o que Deus quer é o seguinte: que nós sobejemos na fidelidade, que nós não brinquemos. Como é que você vai saber se dá ou se não dá, se pode e se não pode? Então, coluna é alguma coisa ou alguém com responsabilidade, alguém onde as pessoas vão olhar para você e vão confiar. Você é uma coluna, mas a coluna que sustenta a igreja. Você já parou para pensar nisso, meu amado? Que Deus está te prometendo a mim, prometendo a todos, e aqui Ele está falando para todos. A carta era para a igreja da Ásia, mas se refere até o final dos tempos. São igrejas que haviam e que algumas delas seguirão, ou os problemas de todas elas, sim, todos eles estarão até o final, até Jesus voltar. Você imaginou o que Jesus está dizendo para você? Com a sua fidelidade, eu vou fazer você sustentar a minha igreja. O que é isso? Eu vou falar de novo. Com a tua fidelidade, eu vou colocar você como coluna, e você vai sustentar a minha igreja. Talvez você não tenha percebido, não porque não falou grande amém, não, porque eu também não expliquei melhor, eu vou explicar agora. Jesus está dizendo assim: eu sou o cabeça dessa igreja, e essa igreja é o meu corpo, e eu vou confiar a você, e seja coluna desse meu corpo. Já parou para pensar nisso? Aos 36 anos de idade, quando eu tinha 36, ontem, o Chicão lembra, 36 anos de idade, eu conheci verdadeiramente Jesus. Eu tive uma intimidade que eu nunca tinha experimentado. Pastor, o senhor está pleno? Não, eu quero mais, mas há muita coisa ainda para a gente. Pensa que seria muito, em 1992 eu conheci tudo, agora eu estou só, vamos aí, por aí. Não, mas a experiência que eu passei a ter com Jesus era infinitamente maior do que a que eu havia conhecido desde que nasci num berço evangélico. Mas eu não era coluna para nada.
Eu era uma coluna de bambu. Eu era coluna. E eu me lembrei que um dia o pastor me perguntou, e eu não me lembrei de alguém que eu tivesse trazido para Jesus. Eu lembrei de pessoas que eu tinha tirado da igreja com algumas atitudes minhas. E se elas deviam ter saído ou não, é problema delas, né? Mas eu talvez tenha sido pedra de tropeço, mas eu não trouxe ninguém. Aí depois lembrei, trouxe a Vera. Não, mas a Vera veio porque ela veio me namorar. E depois ela chegou lá, ela desconfiou que, mas agora eu quero esse Jesus. E o pastor perguntou para ela, você vai namorar, você vai casar com ele agora? Nós estávamos ficando noivo. Ele disse assim, e se ele terminar com você? Ele disse, não tem problema, agora eu quero Jesus. Agora eu conheci Jesus, agora a conversa mudou. Então, nem isso eu posso dizer que ela conheceu isso através das pregações lá, enfim. Mas, a partir daquele momento que eu compreendi a importância, e essa importância eu e você temos, todos nós temos, para formar um corpo são, um corpo sólido, um corpo seguro, é o que Jesus está dizendo aqui. E sabe o que ele diz mais? Ele diz, nós teremos a cidadania eterna, o nome da cidade do meu Deus vai estar lá. Volta lá, Apocalipse 3,12, por favor. Diz assim, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Escrever o nome da cidade, ele está te dando uma cidadania. Quantos aqui já viajaram para outros países? Vários, né? Tem alguém aqui que já foi aos Estados Unidos? Tem alguém que já foi aos Estados Unidos, que é um cidadão americano, está aqui dentro? Aqui? Tem alguém? Não temos. Irmão, você pode andar, você tem um visto de 6 meses, que normalmente dão, e lá você anda para lá, para cá, mas você tem algumas limitações. Você não pode trabalhar. Embora alguns façam isso. É porque são infiéis. Você não pode trabalhar. Você não pode comprar um imóvel. Acho que não pode. Você não pode fazer uma série de coisas. Mas no momento em que a você é dado a cidadania americana, você torna-se um americano. Sabe o que isso significa? Quando você abrir a boca para falar alguma coisa, você está falando em nome do seu país. Olha o que Jesus está dizendo aqui, o nome da cidade do meu Deus vai estar em você. Então, além da coluna, nós teremos uma cidadania, a nossa autoridade será respaldada. Você não vai dizer, eu sou americano, você dizer é uma coisa, mas comprovar é outra. Ele diz, eu vou escrever o nome, vai estar escrito ali. O que significa? Isso é passaporte, amado. Nós falaremos em nome da cidade de Deus. Quando você fala em nome de Jesus, com respaldo e com autoridade, você está falando em nome de Jesus, em nome da cidade santa, em nome de tudo que ali habita. Os anjos dizem amém, e está tudo conferido, e está tudo corroborando para que aquilo seja, porque há uma confirmação, há uma testificação de que você está falando a verdade. O que Deus está dizendo aqui é que quando você clamar pelo nome dEle, Ele vai fazer de você essa coluna e vai fazer a sua voz ser voz legal. Quantos dizem amém? Amém. Terceiro, ao que vencer. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Quando eu comecei a orar, Deus falou, eu falei, eita! Ao que vencer, darei do maná escondido. Primeiro eu quero falar do maná escondido, está em Apocalipse 2,17, só segura aqui. Ao que vencer, ao vencedor, proporcionarei, darei do maná escondido. Tira de novo da tela, por favor. Eu quero falar primeiro do maná escondido. Vamos voltar no maná. Por que ele usa o maná escondido? Porque tinha um maná. Eu não sei quantos conhecem a história e quantos leram. Quanto tempo Deus sustentou o povo com o maná? Quantos dizem aí? Bem alto para sair na gravação.
40 dias, não é isso? 40 minutos, hein? 4 horas, 40 horas, 40 anos. Agora vamos ver as coisas interessantes aqui. Se você ler, não busca agora, eu vou te dar essa informação, você pode confiar, depois você vai lá buscar. Quando começou a cair o maná, o povo de Deus disse: nós nunca vimos isso. Nós nunca vimos isso. Isso é novidade. Eles não sabiam o que era. E vinha toda manhã e descia como orvalho, e eles comiam. Irmãos, você já comeu carne de frango 40 anos, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde. Eu gostava muito de frango, agora só gosto de frango 2 tipos, ou ele ensopado, ou ele assado. Até ontem, quando eu vi ali fazendo para o almoço para os irmãos, e a minha esposa falou: vamos embora. Eu falei: vamos, mas eu queria ter ficado para comer aquele frango ali. É porque eu não estava com fome ainda. Mas eu gostava de frango de tudo quanto é tipo, mas eu já enjoei um pouco de algumas coisas. Não é toda a forma que você faz o frango que eu vou gostar. Você imaginou 40 anos comendo sem enjoar? E era um maná que era visto, mas era desconhecido. Aquilo era uma alusão, porque esse maná escondido que ele está dizendo para nós, ele está dizendo assim: o mundo não conhece esse maná, porque não pode ver, mas vocês conhecem, esse maná é Jesus. Deixa eu dizer o que ele está dizendo aqui. Eu vou dar o sustento para a sua vida. O 40 na Bíblia significa fim de um problema, solução. 40 anos passaram no deserto, 40 anos foi resolvido. 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou no deserto. Ao final de 40 dias, tudo resolvido. Então, 40 anos, ele está dizendo assim: até você não precisar mais de maná. E não precisaram, porque quando eles entraram lá na Canaã, não teve mais maná. Quantos já pensaram nisso? Isso é uma figura do que nós vamos passar quando não precisarmos mais. Por que não precisaremos? Porque estaremos com o maná que nos será revelado. Tem uma passagem que diz que hoje nós vemos, e vemos como se estivéssemos vendo num espelho, eu estava vendo assim embaçado, irmãos. Aí eu operei catarata. Eu estou assim porque por enquanto não operei o outro olho, então eu tenho que ler de perto. Aí de longe, eu estou enxergando todo mundo aqui, ó. Estou olhando dentro dos olhos. Eu vou fechar esse aqui, melhora mais ainda, porque esse aqui ainda não foi operado. Estou enxergando tudo, irmão, que beleza. Mas estava embaçado, e eu estava com óculos e não enxergava, porque ficava embaçado. O que Jesus disse, a palavra de Deus diz, que hoje nós enxergamos mais ou menos assim, mas quando nós chegarmos lá, nós o contemplaremos face a face, tal qual Ele é. Esse maná escondido significa: eu vou sustentar você em todas as suas necessidades, em todos os seus problemas, não só de comida, mas ele fala de algo que... Ele fala de problema, por exemplo. Há problemas que nós não sabemos resolver. Eu não sei você, mas há problemas que eu não sei resolver. De vez em quando surgem aqui na igreja. Alguém me fala: pastor, tem um problema assim, assim. Eu falei: meu Deus, nunca passei por isso. Porque por mais que o pastor viva pregando ou dirigindo igreja 50 anos, um dia vai surgir um problema que ele nunca viu. Pastor, mas isso não é uma covardia de Deus? Não, é para te lembrar, você depende de mim, do Espírito Santo. E aí, há vezes em que eu falei: Senhor, literalmente, eu não sei como fazer. Mas aí, de repente, parece que por encanto, e não é por encanto, é pelo Espírito Santo, o negócio desaparece. Sumiu, curou sozinho. Não, Senhor, isso aí está dentro daquela frase em que nós somos mais do que vencedores. Ou seja, eu não precisei de lutar e já venci. É o maná escondido porque é o próprio Senhor Jesus. É o pão que o mundo não vê. Por isso ele é escondido. E ele é comido pela fé. Quando? Todos os dias. E ele é imutável. Se você for fiel, esse maná não lhe faltará. Hoje, de repente, eu vou orar por você, seus problemas que você está
Os problemas que você está vivendo hoje, você deixará de tê-los. Mas se prepare que amanhã virão outros. E outra vez o maná vem e dá a solução para aquilo. E você terá outros. E outra vez o maná vem e você terá outros. E assim o Espírito Santo diz assim: confia em mim. É o pão de cada dia. E Jesus é esse pão da vida. Mas a segunda coisa que ele diz, e por favor volta lá no Apocalipse 2:17, e ele diz assim: bem como lhe darei uma pedra branca, estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Esse nome eu chamo de nome da fidelidade, nome fiel. Conhece meu servo? Quem? Jó. Novo Testamento. Conhece meu servo? Aí ele fala o seu nome. Por quê? Porque quando somos fiéis, ele escreve. Mas por que a pedra branca? Na antiguidade, essa pedra branca, ela representava aceitação, enquanto que a preta era rejeição. Então, quando Jesus diz que teremos uma pedra branca e ainda escrita com um novo nome, ele diz: você é meu. Alô? Ele diz: você é meu. Você é meu. Amém. Faltava eu beber água. Sabe o que significa? O mundo vai te rejeitar. Dizer, você pode rejeitar, mas ele é meu. O mundo vai dizer que você não serve. Ele vai dizer: mas você é meu. Por quê? Eu vou escrever sobre uma pedra branca que é de aceitação e não uma preta que é de rejeição. E você é meu. E ainda que todos levantem contra você, e a palavra de Deus diz que toda arma forjada contra nós não subsistirá. Já imaginou o que é isto? Jesus levantar-se e dizer: ei, tira a mão, ele é meu. As pessoas olham para você e às vezes, amados, nós não estamos conseguindo enxergar isso porque nós estamos tão envergonhados com a nossa infidelidade, ou um pouco da nossa infidelidade, que nós não temos coragem de contemplar aquele que é o nosso noivo. Nós, como noiva de Cristo, igreja de Cristo, não temos condição de encarar o noivo, porque fizemos bobagem, porque não estamos sendo fiéis. Quarto e penúltimo. Essa aqui, irmãos, é profunda demais. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Olha, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Deixa eu te explicar isso aqui, meu irmão. Por que isso aqui tem um valor absurdo de grande? Quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso, no Éden, ele falou, mostrou, disse: isso aqui, ó, tem uma árvore ali que chama-se a árvore da vida. E tem uma árvore que chama a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não falou: não coma da árvore da vida. Ele disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele não explicou. E ele disse: eu não quero. O que o homem fez? Isso é profundo, irmãos, presta atenção. O homem optou por desobedecer. Como é que chama isso na linguagem de hoje aqui que eu estou falando? Hein? E o que é isso? Quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou na terra, o pecado entrou na vida dele, e imediatamente, diz a Bíblia, depois você vai lá ler em Gênesis, que Deus imediatamente bloqueia a árvore da vida, porque a árvore da vida, ela perpetua o estado que você está. Em vez dele dizer assim: eu estou em comunhão com meu Deus, eu abro mão, nada mais me agrada, nada me apetece,
O mundo não me faz ficar fascinado. Então, como eu estou em comunhão íntima com Deus, eu quero perpetuar esse estado de santidade. Eu vou comer da água, da árvore da vida. Ele estaria para sempre santo. Mas ele foi e comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ali entra no pecado. O que Deus fez? Colocou os querubins ali, colocou uma espada flamejante, dizendo, não pode entrar, não pode comer. Por que não pode? Porque se ele come, ele perpetua o estado pecaminoso. Quantos sacaram isso? Quantos entenderam isso? E está lá até hoje. Por quê? Porque isso só vai acontecer lá no final. Aí ele vai dizer assim, pronto, agora você foi fiel, agora você está aqui comigo, agora, querubins, saiam daí, tira a espada, pode comer, porque na hora que você comer da árvore da vida, você vai perpetuar esse estado que você tem hoje com Jesus, fiel a Ele, de santificação, de uma árvore, de um estado onde você vai ser considerado como Ele. Quantos entenderam isso? Ele está dizendo, eu vou fazer você comer dessa árvore. Árvore da vida. Era você dizendo a Deus, eu quero perpetuar a vida que foi soprada em mim. Amados, por que algumas pessoas aceitam Jesus e vêm com uma sede tão grande? E Deus começa a usar essas pessoas até. Pessoas que oram, pessoas são curadas através dessas orações, e de repente a pessoa cai. Infidelidade. Alguma coisa que ele deixou, que ele trocou por aquilo ali. Mas quando nós falamos assim, eu não quero abrir mão, eu não quero outra vida, e eu sei que vai custar, eu sei que vai ser difícil, eu sei que eu vou ter que pagar um preço, o preço meu, não o preço que Jesus pagou, aquele ninguém pode pagar, mas um preço de abrir mão, de dizer, não, isso não me faz falta. Por isso que nós entendemos o Salmo 23, diz, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu sentirei falta. Essa é a tradução original, os irmãos sabem disso. Não é nada me faltará, porque eu conheço muito crente que falta algumas coisas para ele. Mas o que ele está dizendo assim, se me faltar, tanto faz, tanto fez, batata inglesa como inhame chinês. Não faz, porque ele está dizendo, se eu não tenho é porque não me faz falta. Se eu não tenho é porque eu não preciso. E por último, nós vamos em Apocalipse 3:20. E diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está falando aqui para uma das igrejas. Ele estava falando só para crentes. Ele estava falando para aqueles que desejariam ser fiéis. Porque a igreja tinha deixado Jesus do lado de fora. A igreja estava começando, quando eu digo a igreja, não a igreja Shalom, a igreja instituição, o corpo de Cristo. Começou a se basear naquilo que ela mesma podia fazer, e que nós podemos, não, nós temos isso, nós temos recursos, nós temos verbas, nós temos pessoas inteligentes, nós temos pessoas capacitadas, nós temos isso, temos aquilo. Aí Jesus percebeu e disse assim, mas ainda há solução, e agora eu estou falando só para um grupo de pessoas, aquele que ouvir e abrir. Não basta ouvir, tem que abrir. E ele disse, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu vou falar de 3 coisas que Jesus está dizendo aqui. E uma delas, ele faz um link com outro Apocalipse que eu vou soltar daqui a pouco. A primeira coisa que ele está dizendo é que você terá intimidade com ele. Sabe por que muitas vezes não somos fiéis ao Senhor? Porque nós não temos, vou falar baixinho, não temos intimidade. Se não temos intimidade, nós não temos interesse em mostrar fidelidade.
Esse é o maior segredo para sermos fiéis a Jesus. Você quer ser fiel a Jesus, você precisa conhecê-lo. Porque quando você conhecê-lo, você diz assim: caramba, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tinha que ter feito isso antes. Não é possível que eu não vi isso antes. Mas porque ali você entrou na intimidade. E quando ele fala entrar e cear, é porque naquela época os orientais, quando iam cear, tinham que dormir. Ele não podia ir embora para casa, não tinha Uber, não tinha iluminação. Havia o perigo das estradas, das ruas, dos assaltantes, muita coisa. Então, o cear, ele entrava na intimidade, ficava ali sentado à mesa, ou sentado à mesa com eles, significa comunhão. É isso que nós temos aqui com Jesus na ceia. Isso é de uma importância absurdamente grande. E então Jesus entrava, ele está dando uma figura, ele disse assim: se você deixar, eu entro na sua intimidade, eu não fico só na sala. Mas eu entro no seu quarto, eu entro na sua cozinha, eu entro no seu banheiro, eu entro na sua vida, de ponta a ponta, e você vai deixar de ser infiel, porque hoje eu tenho entrado em 90% da sua vida, mas em 10% em alguma área da sua vida você não tem deixado eu entrar. Mas se eu entrar para cear, você é obrigado a ver tudo que está na sua casa. Quantos entenderam isso? Se você quer ser fiel a Deus, procure conhecê-lo. Como você vai ser fiel a uma pessoa que você não conhece? Você não sabe se vai gostar ou não. Uma vez eu falei uma coisa numa pregação, há muitos anos, e um irmão falou: pastor, o senhor não leva mal não, o senhor não devia ter falado isso não, pastor. Duas coisas que eu mudei. Uma que eu falava assim: olha, eu vou fazer um apelo aqui, quem quer Jesus, não sei o que e tal. Aí falou: não vou repetir não, porque Jesus não é mercadoria de liquidação, não vou ficar oferecendo. E um dia o Espírito Santo me falou assim, aí isso ninguém falou, foi o Espírito Santo: rapaz, você acha que está todo mundo livre para me aceitar? Você tem que insistir, porque no momento que você faz um apelo, entra uma guerra espiritual muito grande, o céu contra o inferno contra o céu, e você vai insistindo para a pessoa ser desamarrado, de repente ele está preso e não consegue vir ao altar. Irmãos, mercadoria de liquidação, Jesus não é, mas eu preciso insistir. Por isso que ele está dizendo: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Abra a porta, abra a porta, venha, deixa ele cear com você. Mas quando ele entra, acontece uma coisa muito interessante, que é a honra. Você por algum instante já imaginou Jesus batendo na porta, quando você abre Jesus, ele diz: eu vim cear contigo? Honra, cear com ele, promessa de estar com ele nas bodas. Ele está fazendo aqui uma alusão, já lá nas bodas do Cordeiro. Ele está garantindo a você: se você for fiel comigo, a mim, você estará nas bodas do Cordeiro. Amém. O mundo estará em tribulação, nós estaremos 7 anos nas bodas. Uhul! Mas já estaremos na boda de que forma? Comendo o mesmo pão, o pão que Ele mesmo nos servirá. Você sabe o que é ser servido pelo Cordeiro de Deus, irmãos? Então, a segunda coisa que vai acontecer se ele entrar e você abrir a porta é honra, intimidade e honra. E terceiro, essa aqui eu chorei, foi aqui que eu chorei. Apocalipse 7:17. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Eu chorei não quando falou das lágrimas, mas porque eu me transportei na hora, eu me vi. Vou chamar um irmão mais novo aqui. Vem cá, meu xará, faz favor. Nesse momento eu sou
o Jesus ali. E você é isso que ele está dizendo ali. Ele está dizendo para você que se você for fiel, olha lá, está vendo lá uma fonte de água, tá? Aqui, estou te trazendo a fonte direto, pode beber. Sabe o que significa isso aqui? Cuidado especial. Porque muita gente, ao sair de lá para vir aqui, pode se perder no caminho. E ele disse, ele próprio te conduzirá. Ele não vai mandar anjo. Pastor, como é que é isso? São milhões e milhões de pessoas. Eu disse, meu irmão, isso você está querendo demais. Eu acredito naquilo que está dizendo ali. Ele te pegará pela mão e te levará. Amém? Pode voltar ao seu lugar. Isso para mim, irmãos, significa você nunca mais será mal dirigido. De vez em quando encontro alguém que diz assim, pastor, eu fui na conversa de fulano, maldita hora. Ele está dizendo assim, não haverá isso lá mais. Pastor, eu fiz isso assim, 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 maldita hora, porque eu não fui bem orientado. Não acontecerá isso mais. Então ele não fala só das fontes de você beber literalmente, mas ele está dizendo beber literalmente. Mas ele diz, eu sou a água da vida. E aquele que vem a mim, jamais terá sede. Aquele que bebe de mim, aquele que vem a mim, que bebe de mim, que recebe essa água, jamais! Pronto, quem estava dormindo agora acordou. Jamais terá sede. Olha que tremendo, irmãos. Mas por que jamais terá sede? Porque eu vou te dar a fonte genuína, ou seja, todos os seus problemas, tudo que você tem vivido, se você disser hoje, Senhor, eu quero jogar tudo fora, eu quero me tornar uma pessoa fiel a Ti, Ele vai te conduzir, é a última palavra. E ali ele já está lá em Apocalipse, capítulo 7, já está falando, João agora já está no céu vendo, não no céu literalmente, ele foi levado a partir do capítulo 4 de Apocalipse, ele sobe ao céu. Até o capítulo 3, Jesus dita para ele as cartas às 7 igrejas. A partir do capítulo 4, ele diz, agora sobe aqui e vem ver. Aí ele vai ver as coisas vindouras. Fica de pé, meu amado. Vou passar um mês sem pregar, só para não esquecer, e não estragar nada que eu vou falar daqui para frente. Eu quero te oferecer, não porque eu tenho para dar, mas eu quero te oferecer aquilo que Jesus tem para dar. E Pedro e João estavam entrando no templo para orar, e tinha um aleijado, e o aleijado disse para ele, me dá uma esmola. Ele disse, eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. O que eu quero te dar é aquilo que eu tenho recebido de Jesus, mas não está em mim, está nele. E se você deseja, não me pergunte como, o que o Espírito Santo vai te dizer a partir de hoje, ao longo dos dias, como você vai fazer para não decepcionar esse Jesus. E o que é ser fiel? Ele vai dizer em doses miúdas, porque você não aguenta, eu não aguento, nós não aguentamos que Ele nos diga tudo de uma vez. Você vem aqui à frente, eu vou orar por você agora, e garanto em nome de Jesus, por toda a palavra que está aqui, que é verdadeira, eu não precisava de garantir, porque ela se garante, é que a sua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. E você pode demorar meia hora, uma hora, eu vou esperar, porque nesse momento entra um espírito de vergonha, um espírito de orgulho, um espírito de um monte de coisa que prende as pessoas, e eu vou deixar. Por isso eu terminei um pouquinho mais cedo, lá, são 9 horas, está ótimo. Eu quero insistir com você. Eu não estou preocupado de encher o altar, estou preocupado de pelo menos ficar do lado de fora. Sabe, irmãos e irmãs, há pessoas que estão precisando de ser fiéis e não sabem como fazer. Outros estão agarrados a algum problema que não pertencem a nós. Não é da nossa, não nos compete resolver. E nós estamos agarrados para resolver. O que você precisa é só dizer, eu quero, Senhor, eu quero. Quais são as recompensas? Falei de 4, falei de 5.
mas há inúmeras recompensas. Inúmeras recompensas. Nunca mais é uma delas. Ele se afastará de nós. Você imaginou isso? Não que ele se afaste, é porque a Bíblia diz que aquele que se afastar de mim, eu me afastarei dele, mas aquele que se aproximar de mim, eu me aproximarei dele, me deixarei aproximar, mas lá não vai ter essa hipótese, porque nós estaremos com ele face a face. Há mais alguém que diz: Senhor, há alguém nesta noite aqui que esteja passando alguma tribulação, algo que você pode imaginar, não deixe o espírito de acusação na sua vida. Eu estou assim porque eu fui infiel, eu sou assim porque eu fiz errado. Isso, não estou te perguntando isso. Não deixe o diabo colocar isso. Eu só quero que você me diga: pastor, eu não tenho experimentado todas essas coisas. Eu não preguei só para o futuro, irmãos, eu preguei para coisas que nós temos. Autoridade no nome de Jesus é para hoje. Autoridade para você dar uma ordem àquilo que te atormenta, aquilo que você não consegue se livrar dessas coisas, e agora você dá uma ordem no nome de Jesus. Autoridade. Você seja coluna desse tempo. Tem mais alguém? Se há, pode vir. Se não há, eu vou encerrar com esses que estão aqui e vou orar. Mas, em nome de Jesus, se você precisa, meu amado, baixa a cabeça e se manda para cá. Se você precisa. Se você não tem experimentado aquilo que Deus tem te prometido, as promessas que são tremendas, você não tem conseguido ver, você então vem. Em nome de Jesus. Tem alguém entre nós, porventura, que esteja afastado dos caminhos do Senhor e quer hoje reatar, religar? De repente você está desigrejado, há muito tempo você não vai à igreja, eu me aborreci. Você deve ter razão, por alguma coisa que aconteceu, mas hoje você diz assim: não, eu não quero ficar longe mais, eu quero fazer parte, eu quero tomar posse dessas promessas. Se tiver, pode vir à frente, eu vou orar pela sua vida. Se você não é cristão, se você nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, agora é que você precisa mesmo. Então venha. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Nada além de vir e dizer eu quero, mais nada. Você diz com o seu coração, não precisa dizer alto aqui para mim. Você vindo e fazendo assim com a mão, dizendo eu quero, eu vou entender que você quer e orarei nessa oração pela sua vida também. Podemos orar? Tem mais alguém? Ou você vai esperar que todos fechemos os olhos para não ver que você veio? Não tem problema. Mas se tiver alguém, pode vir. Então eu quero orar. Pai, em nome de Jesus. Pai. Espírito Santo de Deus. Deus tremendo. Deus misericordioso. Tu és um Deus inigualável. E eu estou te pedindo agora, Pai, em nome de Jesus, que lágrimas sejam enxugadas, que depressões, tristezas, angústias, doenças e qualquer espírito de infidelidade saia da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, estas vidas que estão aqui precisam te conhecer de uma forma que o Senhor deseja que seja conhecido, e algumas coisas as impedem talvez, não sei, mas há outros, Pai, que de repente estão com o coração endurecido, precisariam estar, também não sei, cabe ao Senhor definir isso aí. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, de uma forma que só Ele sabe fazer e pode fazer, sabe e pode, tem autoridade, venha em cada vida agora, e renove, mas renove, e quebre toda a infidelidade, toda a tristeza, tudo aquilo que impede que o inimigo, que o Espírito Santo vença o inimigo na vida deles. Pai, eu quero oferecer esse povo como um exército fiel a Ti, um exército que vai caminhar contigo, dizendo, vale a pena ser fiel a Deus. E é o que eu peço agora,
em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês prestaram atenção na oração, irmão?